Começa agora mais um podcast do pastor Esdras Carvalho. Bíblia, teologia, aprendizado e edificação. Seja muito bem-vindo. Podcast com o pastor Esdras Carvalho. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Estamos juntos todas as semanas e é muito bom saber que você está aqui. É muito bom poder contar com você. Sinta-se bem, sinta-se em casa, participe de modo ativo. Você pode enviar para a gente sugestões, você pode enviar solicitação de temas. Ajude-nos a construir um podcast edificador que contribua para a difusão da palavra de Deus. É bom poder contar com você e você pode contar com a gente. Lembre-se que nós sempre contamos também com a tua indicação. Você pode ser um multiplicador do nosso conteúdo. Convide alguém. Espalhe o podcast para as pessoas, indique os temas que estamos debatendo, ensine alguém a usar podcast. E você que está chegando hoje pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós te convidamos a caminhar conosco. Todas as quintas-feiras tem um podcast novo no ar. Espalhe, compartilhe, ensine alguém a usar podcast. Procure fazer parte desse grupo que tenta espalhar a palavra de Deus ao redor do mundo. A gente conta com você e você pode contar com a gente. Nós estamos em uma série, que é a série que trata da homoafetividade, um conflito humano visto sob o ponto de vista bíblico. O ser humano tem seus conflitos e a Bíblia tem resposta para esses conflitos. E é dentro dessa ótica que nós estamos trabalhando o tema desta série. No episódio 1, que se você ainda não ouviu, você precisa ouvir, nós lançamos os primeiros fundamentos do nosso debate, da nossa conversa. A criação e o desígnio, o desejo de Deus expresso, revelado no modo como a criação foi estabelecida. No segundo episódio, nós entramos a fundo no ambiente e no relato do pecado em Sodoma e Gomorra. E hoje já chegamos no Novo Testamento. Vamos falar de Romanos, capítulo 1, a criatura cada vez mais longe do Criador. E eu leio para você do versículo 18 até o 32, e depois começo a comentar, passo a comentar esses versículos com esse nosso foco, com esse nosso propósito de identificar aqui qual é o posicionamento bíblico acerca da homoafetividade. E preste bem atenção, porque esse texto que hoje vamos estudar, o texto de Romanos, é o texto mais claro, mais extenso, mais consistente, mais detalhado, mais profundo da Bíblia acerca desse tema, acerca do assunto da homoafetividade. Então é importante dedicar tempo, dedicar com calma e concentração o tempo necessário para esse texto que hoje vamos ler e compreender. Romanos capítulo 1, do versículo 18 até o 32, que diz: A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher,
se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Preste bem atenção que o centro de tudo está aqui, ó. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. E agora é a primeira vez na Bíblia em que os dois são afetados, o homem e a mulher. Porque lá no Antigo Testamento, nós vimos apenas a expressão homens com homens, né? Essa maneira de raciocinar. Então, a gente tem que, por inferência, acreditar, deduzir e interpretar que também se aplica a mulher com mulher. Ora, se o desígnio de Deus é o homem para a mulher e está sendo condenado como iniquidade ou toebar, né? O homem com homem, por óbvio, mulher com mulher, também é contra o desígnio divino. Mas agora no Novo Testamento isso aparece de modo literal em Romanos capítulo 1. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. E aí já começa com as mulheres, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, veja, esse da mesma forma faz conexão com o que as mulheres estavam fazendo. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo indecência, homens com homens. Então, da mesma forma, homens com homens é mulher com mulher. Da mesma forma, ou seja, mulher com mulher, está errado. É trocar o modo natural de relações íntimas. E da mesma forma, os homens fizeram. Como? Homem com homem. Então, é literal, é expresso, está claro aqui no texto. Analisando esse texto, a gente percebe um movimento progressivo do ser humano em direção contrária à direção de Deus. A gente percebe também o modo como Deus responde a essa movimentação da humanidade. Depois que a gente lê os elementos introdutórios do capítulo 1 da carta aos Romanos, que vão ali do versículo 1 até o 7, as saudações, do versículo 8 ao 15, o desejo que Paulo tinha, né? E a oração dele pelos irmãos de Roma. Então a gente entra na linha de argumentação de Paulo. E Paulo diz assim nos versículos 16 e 17: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. É o evangelho que é apresentado como o poder de Deus para a salvação do ser humano. E é também o evangelho a revelação da justiça de Deus à humanidade. Por outro lado, a ira de Deus também se revela. Então, se por um lado a justiça de Deus se revela no evangelho, por outro lado a ira de Deus também se revela através da punição divina, que o próprio Deus, logo, o próprio Deus, portanto, né, o próprio Deus envia essa ira, que é divina, contra toda impiedade e injustiça. E então o versículo 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça. Então, se no 16 e 17 a justiça de Deus se revela no evangelho, no 18 a ira de Deus se revela na forma punitiva como Deus trata os pecados da humanidade. Então, Deus revela aos seres humanos tanto sua justiça quanto sua ira. E as duas revelações alcançam o ser humano pelas vias do conhecimento. Deus, sendo perfeito em santidade,
não haveria de condenar nem o ignorante, aquele que não conhece, nem o inocente. Para ser salvo pela fé, o homem precisa conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Isso está em Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15, por exemplo. Então, a ira de Deus, ou melhor, a justiça de Deus que se revela no Evangelho, passa pelo conhecimento que o ser humano tem que ter do Evangelho. Agora, tenta entender esse raciocínio. Na mesma proporção em que a justiça de Deus se revela no Evangelho e o homem precisa conhecer, também todos estão fadados à condenação pelo simples fato de o mundo criado revelar em si mesmo o seu Criador. Ou seja, todos temos algum conhecimento de Deus a partir de sua própria criação. O que significa que se o conhecimento humano é capaz de alcançar a justiça divina, não o conhecimento alcança, mas o conhecimento compreende a justiça divina, uma vez que o Evangelho já está aí anunciado para todos, também a condenação e a ira divina estão expressos porque Deus já se deu a conhecer. E Paulo chega a dizer que ninguém pode ser desculpável, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Então, a criação de Deus é um meio através do qual Deus se dá a perceber pelos seres humanos, a notar pelos seres humanos, a conhecer pelos seres humanos. É por isso que Paulo termina dizendo assim, por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Sendo assim, o conhecimento que é exigido pela justiça de Deus, para que ninguém seja achado inocente, já está dado. Os versículos 19 e 20 deixam bem claro, ninguém é inocente, porque ninguém foi deixado às cegas, nas trevas da ignorância total. A ordem natural da criação e a lei escrita em nosso coração nos tornam portadores da verdade sobre Deus, no mínimo, em proporção suficiente para sermos indesculpáveis. Salmo 19 fala sobre isso, Eclesiastes 3 e 11 fala sobre isso, Romanos 2, 14 e 15 fala sobre isso. Portanto, querido, o próximo passo para Paulo, quando a gente lê o Romanos 1, é acusar a humanidade em cima do que fizeram com o conhecimento disponível. Veja o que dizem os versículos 21 e 23, ou a 21 até o 23. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens, semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. É exatamente isso que Paulo está fazendo, quando ele afirma que, tendo conhecimento de Deus, ou seja, Paulo está denunciando, Paulo está acusando a humanidade em cima do que a humanidade fez com o conhecimento de que dispunha. Sim, é exatamente isso que Paulo faz, pois ele afirma, tendo conhecimento de Deus, isto é, apesar de terem o acesso à revelação que Deus faz de si mesmo ao mundo, a humanidade fez sua opção, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Então, desde que este primeiro passo foi dado, essa escolha por não glorificar a Deus, a consequência direta foi o mergulho em um profundo oceano de nulidade, no versículo 21, e tolice, no versículo 22. Uma vez obscurecido assim, o coração, ou seja, uma vez que o coração está nessa treva, nessa escuridão, o fato seguinte é a troca da glória de Deus por meras e estúpidas imagens. Versículo 23 diz, semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Então, eis aí a primeira cena, quadro completo.
Homens impiedosos mudam a glória do Deus imortal pela tolice da idolatria. Em vez de darem a Deus a honra devida somente a Ele, se voltaram para os ídolos, se afastaram do Criador e adoraram suas criaturas. Que graves consequências nos trouxeram, querido ouvinte, essa futilidade intelectual e essa insensatez do coração. É só ler Isaías 44, do versículo 9 até o 20, e você vai ter um panorama, um quadro muito claro das consequências daí sofridas, né? Então, o primeiro deslocamento foi esse, né? Eles substituíram o conhecimento legítimo da glória de Deus por idolatria. Agora vem o segundo deslocamento para mais longe da humanidade. A impiedade dos homens chega ao ponto de intencionalmente mudar agora a verdade de Deus, ou a verdade sobre Deus em mentira. Veja os versículos 24 e 25. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. O versículo 24 já começa com a ação de Deus, entregando os homens à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem seu corpo entre si. Isso a gente vê ao longo do capítulo. Deus entrega de modo progressivo os pecadores à impiedade, degrau por degrau. Em uma descida irreversível, os pecadores vão sendo entregues a mais e mais impiedade. O termo impureza ou imundícia que aparece aí, que é um termo grego, é a catarsia, no Novo Testamento sempre ou quase sempre se relaciona à imoralidade sexual. Paulo usa a catarsia, impureza ou imundícia, de modo consciente. E ele não está pensando em impureza ritual quando ele usa. Se você ler em casa aí a sua Bíblia, Romanos 6,19, 2 Coríntios 12, 21, Gálatas 5,19, Efésios 4,19, também Efésios 5,3, Colossenses 3,5, 1 aos Tessalonicenses 2, versículos 3, e também capítulo 4, versículo 7, enfim. O próprio contexto neotestamentário do termo acatarsia deixa muito claro que essa menção de Paulo sempre está ligada a desonrarem o seu corpo. Então, o movimento percebido no texto de Romanos é exatamente o que se lê no versículo 25. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Então, Paulo usa a catarsia, que é a impureza, a imundícia. Em todo o contexto do Novo Testamento, Paulo faz essa menção para falar em desonra dos próprios corpos entre si. Então, Paulo tem um uso consciente desse termo, e é dentro dessa dinâmica que a gente percebe a movimentação de deslocamento da humanidade, que cada vez vai para mais longe de Deus. E é aí que o versículo 25 diz, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. A idolatria é isso, é trocar a verdade de Deus em mentira. É adorar a criatura em vez do Criador. Primeiro vimos os pecadores mudando a glória do Deus imortal em idolatria. Em seguida, homens impiedosos mudam a verdade de Deus em mentira. E agora, vamos ver que o próximo passo é uma espécie de progressão já prevista ou já esperada para uma humanidade que se deleita em paixões infames. Veja os versículos 26 e 27 que diz assim, por causa disso, Deus os entregou, olha aí de novo o entregar, os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Isso é o pecado seguindo sua marcha. Ele faz com que o homem receba da parte de Deus uma outra entrega, um outro deixar, permitir, abrir mão, deixar que aconteça. Deus entrega os gentios a paixões desonráveis.
Que paixões são essas? Relações sexuais antinaturais. Paulo é explícito e diz que as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. E diz ainda que os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens. Portanto, estamos agora diante do texto mais claro e contundente contra a homossexualidade, por causa da impiedade dos homens, que negaram sua adoração ao único Deus imortal e se entregaram à idolatria, primeiro deslocamento para longe de Deus. Depois eles mudaram a verdade do Deus, a verdade sobre Deus em mentira, segundo deslocamento para distante de Deus. Agora, Deus os entrega a paixões infames, desonrosas, terceiro deslocamento. E por causa de terem sido entregues aos desejos pecaminosos de seu próprio coração, agora, a humanidade decidiu abandonar as relações naturais com pessoas do sexo oposto, para ter relações com pessoas do mesmo sexo. É mais um deslocamento para distante de Deus. É diante dessa verdade escancarada que nós estamos hoje. Estamos sendo confrontados por ela. Aqui os revisionistas, aqueles que querem fazer uma teologia de inclusão, que querem dar uma nova interpretação, que dizem que a Bíblia tem que ser atualizada. Aqui os revisionistas querem falar de pederastia, um homem adulto tendo relações sexuais com um menino menor de idade. Também querem alegar que o texto se refere a descontrole pessoal de pessoas que tinham relações heterossexuais, mas buscavam desenfreadamente também as relações homossexuais. E ainda eles querem dizer que esse capítulo está reprovando comportamentos promíscuos, não relacionamentos comprometidos e amorosos. Só que daí, gente, é o seguinte, não há no texto bíblico nenhum tipo de respaldo que justifique essas objeções. Paulo está condenando todo tipo de prática homossexual, porque ele considera que a homossexualidade é pecado, ponto final. É o reflexo direto de homens que mudam a glória e a verdade de Deus, ou a glória e a verdade de Deus, e se afundam em práticas que afrontam o desígnio do Criador. É como diz o Kevin DeYoung, aqueles que detêm a verdade sobre Deus, conforme revelada na natureza, detém a verdade a respeito de si mesmos, descrita na natureza. A prática homossexual é um exemplo num plano horizontal de uma rebelião vertical contra Deus. É isso, não tem como encontrar uma outra cor para esse texto, uma outra interpretação. A gente vai ver nos próximos episódios que uma coisa é o posicionamento bíblico, está aqui o que a Bíblia diz. E não é uma coisa e outra, é. A primeira coisa é o posicionamento bíblico, isto é, o que a Bíblia diz. A segunda coisa é como a Bíblia orienta que nós, os cristãos, a Igreja de Cristo, vamos lidar com os homoafetivos. Mas, no primeiro momento do nosso estudo, nós temos que responder o que a Bíblia diz sobre isso, sobre homoafetividade. Agora, o versículo 28 é muito claro, é enfático, E, diz assim, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. E tendo esta ponte entre a denúncia feita nos versículos 26 e 27 e as consequências que serão enumeradas do versículo 29 até o 32, aí Paulo finaliza. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade.
estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia, embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte. Eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Então, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável. Paulo diz isso no versículo 28, e com isso ele estabelece a ponte. A partir daquilo diz, o seu modo de pensar reprovável os deixa cheios de injustiça, perversidade, avareza, maldade, tudo isso que eu acabei de ler. Então, gente, claro, naturalmente que nós não devemos tomar a homossexualidade como o único pecado tratado em Romanos 1. A lista é considerável. Injustiça, perversidade, avareza, inveja, homicídio, discórdia, enfim. Mas nós não podemos negar que a homossexualidade é um dos pecados claramente condenados e reprovados na Bíblia, no Novo Testamento. A Bíblia fala sobre isso, sim, e fala bastante. Aliás, agora que a gente concluiu o pensamento de Romanos capítulo 1, vamos só terminar o podcast de hoje vendo as outras duas expressões paulinas, as outras duas passagens de Paulo. 1 aos Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, e 1 Timóteo capítulo 1, versículos 9 e 10. E com isso a gente encerra que o Novo Testamento fala tão claramente quanto o Antigo contra a homossexualidade, ou seja, denunciando também a homossexualidade, como todos os outros pecados e as outras listas de pecados que contém no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10 diz assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem os idólatras, nem imorais, nem adúlteros, nem afeminados ou efeminados, depende da tradução bíblica, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Deixa eu ler de novo. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora, 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam a práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo que se opõe à sã doutrina. Toda vez que você ouviu afeminado, efeminado e homossexuais, você ouviu uma expressão que traduz termos gregos, malakoi e arsenokoitai. Malakoi é a palavra grega que significa literalmente macio ao toque. E em sentido metafórico, entre os gregos, se referia a homens cujo papel era passivo na relação homossexual. Já a palavra arsenokoitai é literalmente a palavra para homens que levam outros homens para a cama. Então a gente tem aqui a inteireza do pensamento de Paulo quanto à homossexualidade. Homens fazendo sexo com homens, ou mulher fazendo sexo com mulheres. Portanto, o Novo Testamento aponta a homossexualidade como pecado. Não adianta a gente querer dizer outra coisa. Repito, primeiro nós estamos vendo na nossa série o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade. E já vimos que no Antigo Testamento ela diz que é pecado, e agora vimos que no Novo Testamento a Bíblia diz que é pecado. Nós vamos falar também sobre as objeções que nós sofremos e que respostas temos a elas. E vamos falar sobre como a igreja deve revelar o amor de Deus a todos,
todos, incluindo os homoafetivos. Mas, nesse primeiro momento, nós precisamos encarar. A Bíblia fala, sim, sobre homossexualidade. E não fala pouco. E também fala de modo claro, sem deixar margem para dúvida. A Bíblia considera a homossexualidade como pecado. Encerramos aqui o podcast de hoje. Semana que vem tem mais. Um abraço a todos e que Deus vos abençoe.